Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu tô dando uma aula sobre os sacramentos e eu quero pedir para que você, antes de assistir, clica aqui no se inscrever no canal e deixar também o seu like nesse vídeo para ajudar que o canal chegue a mais pessoas e eu possa trazer mais conteúdos aqui no YouTube para você. Então, deixa like, se inscreve e aproveita essa aula que foi feita especialmente para você. Esse aqui é meu amigo fiel, diria que meu escudeiro, a pessoa com eu trato quase como uma relação como pessoa, né? Não é uma idolatria o catecismo, mas assim como a Bíblia é a palavra de Deus, o catecismo também tem a palavra de Deus ali contida. Então, digo que o catecismo é meu livro de cabeceira, né? Porque todo dia tu tem que estudar alguma coisa diferente, até mesmo como eu falava para vocês no início ali, recapitulando coisas que tu já sabe para poder ensinar de uma maneira diferente. E os desafios diários da evangelização digital nos levam a isso, né? A gente fala com pessoas que têm uma formação boa, pessoas que têm uma formação intermediária, pessoas que não têm formação nenhuma, né? Então, é importante a gente compreender que, independentemente do nível de formação, a gente tem sempre que aprender com os outros, né? E isso é ser igreja, isso é estar na igreja, participar dessa comunidade visível e invisível. E por que que eu falo visível e invisível? Porque é justamente o tema dessa nossa aula hoje, que é a teologia sacramental, introdução à teologia sacramental, os sacramentos, né? Conforme eu tinha combinado com a Júlia, a gente não vai falar sobre cada um dos 7 sacramentos de maneira explicando cada um deles. É óbvio que eu vou fazer um ambassade de todos eles. Quando a gente vai falar de sacramentos, cada sacramento eu acho que leva, brincando assim, 4 horas de aula para aprofundar tudo, né? Cada um deles. Vai falar de batismo, tem muita coisa para falar do batismo, tem muita coisa para falar do crisma, apanhado histórico, apanhado teológico, né? A mistagogia, toda essa questão. Então, eu quero preparar vocês nesse sentido, né? Para que vocês tenham a base depois para aprofundar no conhecimento dos 7 sacramentos de maneira individual, né? Cada um com a sua característica, com a sua especificidade, né? Enfim. Mas, enfim, se eu perguntar agora para nós o que é um sacramento, o sacramento, todos têm um conceito pré-estabelecido de sacramento, que é justamente aquilo que eu falei no início da minha fala agora, né? Que é ser sinal visível de uma graça invisível. Por quê? Porque a igreja também ela tem esse caráter de visível e invisível, por isso que nós chamamos a igreja de corpo místico de Cristo. Mas para a gente compreender essa graça, né, esse sinal visível de uma graça invisível, a gente precisa dar um passo gigantesco atrás. E quando eu falo gigantesco, é de milhares e milhares de anos, antes mesmo de Cristo. Vamos lá, fazendo um breve resumo da nossa história como seres humanos. Deus, lá no Gênesis 1, cria céu e terra. E quando a gente fala ali de céu, a gente não está falando do céu como firmamento. Estamos falando de céu como mundo espiritual. Então Deus cria um mundo espiritual e cria também um mundo material. Isso significa que os seres humanos, eles têm duas realidades. Uma realidade espiritual e uma realidade material. Isso não quer dizer que nós somos seres de duas naturezas, pelo contrário, a natureza humana é composta de duas realidades. Por isso que animais comuns não possuem mundo espiritual, não possuem alma imortal. Plantas não possuem alma, nem animal, nem espiritual, nem imortal, perdão. Ou seja, apenas uma alma sensitiva. Isso é conceito filosófico aristotélico, né? Então, há 3 partes da alma que o ser humano possui essas 3 e outros seres não possuem uma delas, enquanto nós possuímos as 3. E tendo essa realidade espiritual, significa que há algo que fere essa espiritualidade que se chama pecado. E o pecado ele entra no mundo justamente por um ser espiritual que decaiu. Que ser é esse? Lúcifer, que era um anjo. Né? Esse anjo não quis servir a Deus e sabendo que não tem
possibilidade nenhuma de rivalizar com Deus ou de ser o inimigo de Deus, ele passa a atacar a criação de Deus, ou seja, a principal criatura de Deus, que é o ser humano dotado de uma realidade espiritual, de uma realidade material. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, com o pecado, né, quando Adão e Eva cometem exatamente o mesmo pecado de Lúcifer, que é o orgulho, porque a tentação que Adão e Eva sofrem é a tentação do orgulho de ser como Deus, então o pecado entra no mundo. E o que é o pecado senão uma grande ofensa à caridade? E quem é a caridade? Deus. Então, o pecado é um rompimento do ser humano com o seu Criador. É um rompimento entre criatura e Criador. Só que, durante todo o Antigo Testamento, se nós formos ler com atenção, nós vamos perceber que lá no Antigo Testamento, as pessoas faziam inúmeros sacrifícios, e Deus pedia esses sacrifícios. Qual o sacrifício mais conhecido, ou o quase sacrifício mais conhecido do Antigo Testamento? É o de Abraão com seu filho, né? Tão esperado, tão quisto, tão amado, e que Deus pede que ao invés de sacrificar uma outra coisa, um animal, ele sacrificasse o seu filho tão esperado. E em prova da confiança que Abraão tinha em Deus, ele realmente levou o seu filho para ser sacrificado. E apareceu um anjo, e bom, essa é a história que todo mundo já conhece. Mais adiante, nós vamos perceber que o povo judeu passou a ser escravizado pelo povo egípcio, né? Então, por muito tempo, o povo de Deus esteve ali naquele antro de idolatria, né, de culto a outros deuses, e era escravo daquele povo egípcio. Então, Deus formou uma aliança com um homem chamado Moisés, a quem ele se revelou, inclusive disse o seu nome. E naquele episódio que nós conhecemos como Êxodo, nós conhecemos como a libertação do povo hebreu, a libertação do povo de Deus, né, através do Mar Vermelho, toda aquela história que também nós já estamos carecas de saber. Só que ali há um quê de coisa especial, né? Você vai ver que o anjo da morte passaria e exterminaria todos os primogênitos, exceto daqueles que haviam uma casa com uma mancha de sangue do cordeiro que foi sacrificado, que foi imolado. Então Deus pediu aquele sacrifício do cordeiro. E a partir daí se instituiu o Pesach, né? Que é a Páscoa judaica. Dali para frente, né? Todo tipo de tentativa de aliança que o ser humano tinha com Deus era por meio desse tipo de sacrifício. Só que nenhum desses sacrifícios seria capaz de redimir a culpa do homem diante de Deus. Não havia nada que pudesse fazer com que o ser humano tivesse salvação. Ah, como assim dizendo que o homem não teria salvação? Nós entendemos que Moisés é um homem santo, Abraão foi um homem santo, tudo mais, ok? Só que todos eles, até a vinda de Cristo, estavam em um lugar muito específico, que a Bíblia chama de Sheol, que o credo latino vai chamar de ad inferos, que é inferno, e que na tradução aqui para o nosso português, para não confundir tanto as pessoas, nós chamamos de mansão dos mortos. Nessa mansão dos mortos estavam todos aqueles que eram, todos aqueles que morreram e aguardavam a vinda do Messias. Beleza, Alan, por que eu fiz toda essa introdução? Para que a gente entendesse que houve na história um sacrifício final, um sacrifício que dispensaria novos sacrifícios, um sacrifício que de fato redimiu a humanidade e selou uma nova aliança com Deus. Que sacrifício é esse? O sacrifício do próprio Deus que se encarna, ou seja, faz-se homem, o verbo se faz carne e habita entre nós, dá a sua vida, como profetizou Isaías, né, como cordeiro mudo ao matadouro, né, como o cordeiro que foi imolado, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convinha, para que o sacrifício fosse efetivamente perfeito, que Jesus unisse em si duas realidades, a realidade espiritual e a realidade material.
realidade espiritual essa que possui uma natureza que nós não possuímos, natureza divina, e ao mesmo tempo uma natureza humana. Sendo assim, ele pertencia ao mundo espiritual, ao passo que ele é o dono do mundo espiritual. Então, veja só, Jesus une perfeitamente, por isso que quando a gente entra nesses debates com protestantes, a gente sempre tem uma palavrinha que eles ficam tentando nos dizer que somos idólatras ou que somos hereges, porque eles usam lá a passagem do mediador. A perfeita mediação de Jesus, ela acontece justamente por isso, porque ele é o único ser humano Deus. Né? Não é que ele seja um Deus como um Deus lá da mitologia grega, romana, enfim. Não, um Deus único, participante de uma trindade, ou seja, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que esse Filho dá sua vida para a remissão dos pecados. E a primeira pergunta, quando se fala, por exemplo, do sacrifício expiatório de Cristo, é por que, por exemplo, que nós precisamos de sacramentos se Jesus já morreu por nossos pecados. Essa é a grande mística, essa é a grande questão que a gente vai chegar aqui, porque esta foi a forma que Cristo encontrou os sacramentos, né, para dispensar as suas graças. Porque qual é a natureza do sacramento? É uma natureza visível e uma natureza invisível, semelhante ao homem. Então, essa é a forma perfeita que Cristo encontrou de dispensar uma graça que nós chamamos de graça santificante. Ou seja, é a graça que nos é infundida no batismo e que nós mantemos ela pelo sacramento da cura e que os outros demais sacramentos nos auxiliam a elevar essa graça e aperfeiçoar essa graça por meio da graça atual e da graça sacramental. Então, com Jesus, com a morte de Cristo na cruz, digamos assim, assim como Adão, no sono de Adão, Eva nasce do lado de Adão, ou da costela de Adão, no sono de Cristo, na morte de Cristo, do lado de Cristo, jorram sangue e água, que são simbolicamente a água do batismo e o sangue da Eucaristia, ao passo também que nasce do lado de Cristo e é fundada do lado de Cristo a Santa Igreja. Então nós temos duas palavras aqui, se vocês quiserem anotar, fazem muito bem, que se chamam economia sacramental e tempo da igreja. Ou seja, o tempo da igreja é esse tempo que nós vivemos agora, tempo esse em que Deus quer a nossa santificação. O tempo da igreja, e essa igreja é manifestada ao mundo em Pentecostes, mas ela é fundada na cruz de Cristo. Ela nasce efetivamente do lado de Cristo, quando jorram do seu lado sangue e água, que são simbolicamente aí o batismo. Então a gente pode também dizer, se apoiando no catecismo, ali no número 1116, quando o catecismo ele relembra uma passagem da Bíblia muito importante, que é quando aquela mulher, a hemorroísa, buscava Jesus e pela fé tocou no seu manto e do seu manto saiu como forças, uma força saiu de Cristo. Então o catecismo também trabalha o sacramento como uma força que sai de Cristo. Por quê? Porque quem ministra o sacramento efetivamente é Cristo. É de Cristo que vem a força, é de Cristo que vem a graça. Né? Sacerdotes são canais. É como se os sacerdotes fossem. Não, é como não. Os sacerdotes são alter Christus, né? Um outro Cristo. Então, de uma maneira muito cuidadosa, nós podemos dizer que há também no padre uma espécie de união hipostática, mas não na sua natureza, mas na sua ação. Porque o padre, no momento em que ministra um sacramento, ele é uma ponte entre Cristo, sua graça e nós seres humanos. Né? Então é dessa forma que a igreja nos ensina a perceber o sacramento. Né? Então a gente percebe que a morte de Jesus, né, ela significa uma infinita reparação de um mal infinito, né, e ela foi paga
né? Essa rebelião, essa culpa foi paga por um preço também infinito, né? E que infinitas graças se derramam pela vontade de Deus através dos seus sinais visíveis, que são os sacramentos, sinais visíveis para a igreja. Então, os sacramentos, eles são da igreja para a igreja. Percebam que beleza, né? Por quê? Porque a igreja, ela é uma realidade visível e uma realidade invisível. Por isso que nós chamamos a igreja de igreja militante, e não é petista, tá? É militante de estar aqui na Terra e tal. Uma igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório e necessitam das nossas orações, dos nossos sufrágios, e a igreja triunfante, que nós chamamos de comunhão dos santos. Essas duas últimas realidades, invisíveis, mas nem por isso irreais, elas são reais, certo? Então, a gente entende na teologia sacramental que os sacramentos são forças que saem de Cristo, tá? E a origem da igreja e a origem dos sacramentos está lá na cruz de Cristo, quando jorra do seu lado sangue e água. Então, eu poderia dizer que a definição exata de um sacramento, além daquela parte que nós falamos do sinal visível e de uma graça invisível, é dizer que é um sinal sensível e eficaz, tá, da graça, que é instituída por Jesus Cristo para santificar as almas. E agora chegando na parte mais objetiva, digamos assim, dessa explanação, é dizer o seguinte: você pega essa frase e você vai ver que tem ali sinal sensível, instituído por Jesus Cristo e santificação das almas. Quando a gente pensa nos sacramentos, a gente primeiro pensa na parte visível dele, obviamente. Então, quando você pensa no batismo, você vê o que a gente enxerga no batismo. A gente vê o óleo, a gente vê principalmente a água, né? A gente vê e ouve as palavras, os gestos que são falados pelo sacerdote, pelo ministrante. Da mesma forma, isso acontece na Eucaristia, da mesma forma, isso acontece no Crisma, da mesma forma, isso acontece no sacramento da ordem, no sacramento do matrimônio, etc, etc. Em cada um dos sacramentos, você vai ter um sinal visível. E esse sinal visível do sacramento é formado por uma coisa que nós chamamos de matéria e também de forma. Então, dando um exemplo de matéria e forma, quando a gente fala da água no sacramento do batismo, nós estamos falando de matéria. Quando nós ouvimos eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando de forma, né? E isso, claro, a gente poderia depois, a gente pode até combinar depois, né? Isso seria uma aula muito mais relacionada ao direito canônico, né? Que traz a forma do sacramento de maneira como que ela deve ser feita, com seus detalhes, etc. Então, se você pega, por exemplo, o crisma, qual que é a matéria do óleo do crisma? Qual que é a matéria do óleo? Já dei spoiler. Qual que é a matéria do sacramento do crisma? O óleo do crisma, né? Com a forma, recebeis o Espírito Santo. Qual que é o sacramento da Sagrada Eucaristia? Você tem a matéria, que é o pão e o vinho, e você tem a forma, que é as palavras da consagração, estar durante toda a missa, enfim, toda essa questão. Né? Claro, cada um dos seus dos sacramentos. Só que tem uma questão ali, quando a gente fala de sinais sensíveis também. Não, isso eu vou deixar para depois. Vamos continuar aqui. Eu ia pular, mas aí eu lembrei que está lá mais na frente das minhas anotações. Então, por ser, a gente finaliza essa parte, a primeira parte aqui, né, do sinal sensível. E aí depois a gente chega, é um sinal sensível e eficaz da graça. Mas também entendemos que é instituído por Jesus Cristo. Então, por ser instituído, pelos sacramentos terem sido instituídos por Jesus, não se pode haver nenhum novo sacramento, nem suprimir um sacramento, certo? São 7 sacramentos, nem para mais, nem para menos. Não é 7,5, nem 6,9, são 7 sacramentos, né? Então, o que a igreja, por exemplo, assim, tá? A Bíblia, ela é o livro da revelação. Tá? Então, depois da ascensão de Cristo, nada novo é revelado. Porque Cristo é o princípio e o fim da revelação. O que vem depois, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, não são revelações, são o entendimento daquilo que foi transmitido pelos primeiros apóstolos. Então você vai ver a narração dos Atos dos Apóstolos, as cartas, as exortações, né, de São Paulo. Então você pega ali, por exemplo, as exortações de São Paulo, as exortações de São Pedro, basicamente é como você pegar os documentos da igreja local, seu bispo falando com você.
Era isso que acontecia. Acontece que ali é a igreja primitiva, são os primeiros cristãos, então é a fé sendo transmitida, por isso que ela é uma carta universal, que é o que hoje nós vemos, por exemplo, uma exortação apostólica do Papa, ou uma carta encíclica, enfim, não é o tema da nossa conversa aqui. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele revelou os sacramentos, então ele mostra como é que deve ser o batismo, ele fala sobre o crisma, ele fala sobre a confissão, né? Ah, Alan, como assim ele fala sobre a confissão? A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem retiverdes, eles serão retidos. Então você vai vendo que, por exemplo, o sacramento do matrimônio, ele já é uma lei natural da igreja desde os primeiros séculos, não precisava nem da vinda de Cristo, talvez até o Cristo veio só para aperfeiçoar, quando ele diz que o homem se unirá à sua mulher, né, e serão um só coração e uma só carne, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, etc. Né? Então, você vê que Cristo, ele mostra explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura os sacramentos, mas ele não dá detalhes profundos de como deve ser a forma ou o sinal sensível desse sacramento. Quem é que define a forma do sacramento? É a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, é quem Cristo imbuiu de dar o que a gente chama de munus, né, de reger e governar a sociedade, né, de Cristo, certo? Então, por meio dessa matéria e da forma que a igreja demonstra para o mundo como é que é a economia sacramental. Então, por exemplo, a própria confissão, ela já teve algumas modificações na sua forma de fazê-la. Inicialmente, ela era uma confissão, cada um fazia uma confissão só na sua vida. Né? Depois de alguns frades, em algumas discussões teológicas, se percebeu que a melhor maneira de fazer a confissão era a confissão auricular. Né? Então, a própria pedagogia do sacramento, ela foi sendo modificada, mas a essência dele sempre foi a mesma. Né? Você vê, existem diferentes ritos da missa, né? Há quem gosta de celebrar na forma extraordinária do rito, há o novus ordo, mas há algo ali que não muda, que é imutável, né? Que é a instituição, as palavras da instituição da Eucaristia. Por quê? Porque Cristo ensinou como deveria ser. Então você vê que a igreja, ela muda a matéria, ela pode mudar a matéria e a forma, mas ela não muda a essência do sacramento, porque não se pode mudar a essência do sacramento, não se modifica o sacramento, certo? E por fim, tem aquilo que a gente fala aqui, de um sinal eficaz da graça, que é para santificar as almas. Então a gente tem ali a graça santificante, que nos é dada no batismo, e se nós perdemos essa graça santificante, nós a recuperamos pelo sacramento da reconciliação, que é o sacramento da penitência ou a confissão. E os outros demais sacramentos, eles servem para aperfeiçoar a graça santificante e nos permitir estar mais abertos à recepção de outros sacramentos, como o sacramento da Eucaristia, os sacramentos que a gente pode receber mais de uma vez, como o sacramento da Eucaristia, o sacramento da reconciliação, São dos Enfermos, tudo isso. Então, a gente chega assim num ponto que eu posso dizer para vocês que existe uma lógica sacramental, que é uma lógica catequética, e depois existem as categorias dos sacramentos. Então, primeiro eu vou falar a lógica sacramental. Quando nós nascemos, nós temos um curso natural da vida, né? Um curso bem objetivo. Nós crescemos, nós nascemos, amadurecemos e morremos. Isso aí é invariável, né? Às vezes não dá tempo de amadurecer tanto a pessoas que morrem jovens, mas passa um tempo, né? Então, nasceu, amadureceu, morreu. Como que a gente pode pensar isso sacramentalmente? Veja só como tudo na igreja é perfeito. Quando a gente nasce para a vida na fé, nós nascemos por meio do batismo. Quando nós amadurecemos a nossa vida de fé, nós confirmamos isso pelo sacramento da confirmação, que é o crisma. Quando nós estamos perto de morrer e queremos nos preparar para essa morte santamente, nós nos preparamos por meio do sacramento da unção dos enfermos. Só que ao longo da vida, né, nesse processo de nascer e amadurecer, né, nós temos que alimentar esse corpo e também nós temos que cuidar, principalmente quando nós temos doenças. Então, o que alimenta a alma, digamos assim? É o sacramento da Eucaristia. Eu sou o pão da vida, todo aquele que comer e beber não terá mais fome. Eu sou o pão da vida eterno, basicamente, né? E também curar doenças. Qual é a doença que a nossa alma tem? A principal doença que a nossa alma tem? O pecado. Como que a gente repara esse pecado? Por meio do sacramento da confissão. E toda a vida humana, né, ela tem um estado. Ou seja, nós não nascemos para sermos estéreis, né, para não darmos fruto. Então, por onde que nós damos fruto? Por onde que nós respondemos
o chamado que Cristo nos dá? Por meio do nosso estado de vida. E quais são os dois sacramentos de estado de vida? O sacramento do matrimônio, para quem tem a vocação de ser pai, né? Tem nesse meio termo aí também o celibato, né? Para quem não quer nem ser padre nem casar e oferece a sua virgindade a Deus. E por fim nós temos o sacramento da ordem, né? Esses dois sacramentos, matrimônio e ordem. O celibato é uma espécie de matrimônio, tá? É um matrimônio espiritual com Cristo. Tá? Então a ordem é o sacramento daqueles homens que escolheram dedicar a sua vida somente à comunidade, à igreja, né? Então são aquelas pessoas que nós chamamos de padres. Agora, desfazendo toda essa bagunça aqui da lógica sacramental, a gente tem o que a igreja chama das categorias dos sacramentos, né? Nós temos 7 sacramentos divididos em 3 categorias bem específicas. Os sacramentos da iniciação à vida cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de estado de vida. Sacramentos de iniciação da vida cristã: batismo, porque nos insere na vida como cristãos. Crisma, porque confirma a nossa fé. Eucaristia, porque é o alimento da nossa alma que nos faz progredir, é ter um contato real com Cristo, né? Em corpo, sangue, alma e divindade. Nós temos os sacramentos de cura, né, que podem ser de cura espiritual e ao mesmo tempo de cura física. Né? Às vezes a gente tem um péssimo costume de atrelar a unção dos enfermos ao que era chamado de, antigamente de extrema unção, ou seja, eu só peço a unção dos enfermos quando eu vou morrer. Não, você pode pedir, vou fazer uma cirurgia, mesmo que ela não ofereça um grande risco, você pode pedir a unção dos enfermos. Uma mulher grávida pode pedir a unção dos enfermos. Né? Uma doença grave, pode pedir a unção dos enfermos. E a igreja ensina que com fé, inclusive esse sacramento pode manifestar uma cura milagrosa da enfermidade. Mas mais que isso, é uma preparação, é uma fortaleza espiritual que você vai ter, né, porque o sacramento tem essa eficácia, né, mediante a abertura que nós damos a ele, de nos preparar espiritualmente para as coisas. Então, o que nos prepara a unção dos enfermos? Para que a gente não murmure diante das nossas enfermidades, para que a gente aceite a cruz que está sendo imposta sobre nós e tenhamos fé, e não passemos a olhar para Deus como alguém que fica impondo doenças e dores na nossa vida, mas sim olhar com fé, sempre recordando do crucificado, né? E também tem o sacramento da cura espiritual, perfeitamente falando, que é aquele sacramento que nos tira do estado de ódio, que nos restitui a comunhão com Deus e com a igreja, que é o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação, eu me atrevo a dizer que ele é um dos mais importantes, porque ele trabalha um aspecto espiritual e um aspecto de virtudes. O sacramento da confissão, ele nos ajuda a trabalhar a virtude da humildade. Eu vejo que é muito pedagógico aquilo que Jesus nos ensina de confessar os pecados da outra pessoa. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cheios de si, achamos que somos perfeitos e que, nossa, o que o mundo vai pensar de mim, o que o padre vai pensar de mim, e a gente fica protelando a confissão. Quando você começa a perceber que você não é nada, que você é falho, que você é miserável, que você necessita da graça de Deus, e que aquele sacerdote está ali para ser efetivamente um sinal visível de Cristo, você percebe que você é abraçado pelo padre, por pior que ele seja. Tá? Muitas vezes a gente vai se confessar com um padre que não é piedoso, que não tem cuidado, que aí vai dar vontade de bater boca com ele. Mas aí é a questão da humildade, do exercício da virtude da humildade, de entender o seu papel de nada ali, que você está ali para ser reconciliado com a igreja e com Deus, não para dar aula para o padre, porque às vezes a gente fica incomodado. Eu falo isso porque, bom, vocês estão numa realidade que podem entender muito melhor do que eu isso que eu estou falando, né? A gente sabe como é que está a nossa diocese e tudo, né? Mas às vezes a gente tem que quase que ensinar o padre a rezar missa. É basicamente isso, né? Então, o sacramento da confissão, ele tem esse viés, assim, de ser, ao mesmo tempo que te restitui, te devolve a graça, te faz ter a certeza, a confiança de que se algo acontecer,
ali naquele tempo que você saiu da confissão, você vai estar pronto para o encontro com Deus. Ao mesmo tempo, você está ali é, exercendo também uma forma de progredir na sua vida de virtudes, né? Eu acho que a comunhão ela tem essa potencialidade se nós estivermos abertos a ela. E por fim, nós temos os sacramentos de abertura, de estado da vida, né? Que é o matrimônio. Dispensa muitas explicações, né? O matrimônio tem, digamos assim, uma missão singular, que é ser participante da criação. Né? Ser partícipe da criação de Deus. Né? Ou seja, você está sendo canal de Deus que gera uma vida e você vai ter a responsabilidade de educar aquela vida, de fazer com que a sua família cresça, que a espécie se mantenha e que a fé continue sendo transmitida. Porque o que nada mais é a fé, né, católica do que uma fé de tradição? E o que é essa tradição? É o ensino. Você pega lá, Jesus ensinou os apóstolos conviverem com Jesus, e aí chamar, digamos assim, que a tradição é uma grande fofoca santa, né? As pessoas chegavam lá, então, no início da fé, estava lá um tal de Lucas sentado ouvindo Pedro falar, e aí Pedro está lá contando as histórias de Jesus e Lucas está lá. Parará, parará, parará. Resultado disso, Evangelho de São Lucas. Né? Então, basicamente, isso que é a tradição. Né? Então, a fé ela é passada por tradição também, claro, sendo fiel ao depósito da fé, tradição com T maiúsculo, aquilo que certamente vocês já sabem ou saberão com mais profundidade em breve. Tá? Mas vamos lá, agora algumas questões também que podem causar dúvidas que eu quis anotar aqui. Que a primeira delas é que a eficácia dos sacramentos, né, ela é proporcional à abertura que nós damos à graça, que é o que a gente chama de disposição. Né? Ou seja, se eu vou me confessar assim, como não quer, quem não quer nada, é óbvio que eu vou estar muito mais fragilizado para pecar gravemente em um curto espaço de tempo. Ao passo que se eu fiz um bom exame de consciência, se eu estou realmente com uma contrição, que eu me arrependi dos meus pecados, que eu percebo que o pecado é uma ofensa a Deus, é como se você pegasse um portão e abrisse o máximo desse portão. Então, quanto mais você... É como se você pensar assim, ó, você está num breu, e aí o contato com a luz é a sua abertura à graça. Então, quanto mais você abrir aquela janela, mais luz você vai ter na sua vida. Agora, se eu abrir uma frestinha, eu vou ter luz. Mas em comparação com o que eu poderia ter, nada. Então, quanto mais distante da luz, mais eu vou ter repulsa a ela, né? Então, a confissão, por exemplo, ela tem essa abertura. Digamos assim, como que eu faço que a Eucaristia. A Eucaristia, por si só, ela é o sacramento sublime, é o sacramento dos sacramentos, é o sacramento majestoso, digamos assim, porque é o próprio Cristo que está tocando em você. Só que, se eu comungo de qualquer jeito, se eu não me preparo para receber a comunhão, se eu não entendo que ali está verdadeiramente Jesus, né? Se aquilo ali se torna corriqueiro, né? Batido, tudo isso, se eu vivo aquilo ali no automático, é óbvio que não vai ter tanta eficácia para uma pessoa que realmente, quando está recebendo Jesus, faz uma ação de graças bem feita, né? Conversa com Jesus, se prepara para a missa, faz o jejum eucarístico, né? Tem feito uma boa preparação, não vai para a missa assim de qualquer forma. Então, dessa forma, você está abrindo mais espaço para a graça se tornar mais eficaz do que se você não tivesse com essa disposição interna, tá? Então, sempre lembrar que a eficácia dos sacramentos ela é proporcional à abertura que nós damos a essa graça. Aí tem uma questão importante que está aqui no número 1127, tá? Do catecismo, mas eu vou até ler para vocês, porque eu acho que é muito importante, que é o que a gente chama, às vezes, tentar presumir que o sacerdote tem controle sobre a graça. Né? Não tem. Diz assim no catecismo: celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes porque neles age o próprio Cristo. É ele quem batiza, é ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça
significada pelo sacramento. O pai sempre atende a oração da igreja de seu filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, exprime a sua fé no poder do Espírito. Assim como o fogo transforma nele tudo mesmo que toca, o Espírito Santo transforma a vida em vida divina, o que é submetido ao seu poder. Uma palavrinha aqui que talvez alguns de vocês possam não conhecer, é a palavra epiclese. Epiclese é tornar presente, tá? Existem duas palavras na missa, por exemplo, que a gente compreende essas realidades. Anamnese, que é fazer memória, né, rememorar, e epiclese, que é tornar presente. Então, quando a consagração ela inicia efetivamente pela epiclese, quando o padre une as mãos sobre as oferendas e invoca o Espírito Santo. Então, a epiclese é justamente essa invocação do Espírito Santo sobre a ação sacramental. E aí diz aqui, este é o sentido da afirmação da igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato, que é literalmente pelo fato da ação ser realizada. Isso em virtude da obra salvífica de Cristo realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da igreja, ou seja, um sacramento válido, o poder de Cristo e de seu Espírito Santo age nele e por ele, independente da santidade pessoal do ministro. Entretanto, os frutos desses sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Foi o que a gente falou antes de eu chegar aqui. Mas qual que é o ponto central aqui do que eu estou querendo falar? Eu até fiz um vídeo esses dias, que uma pessoa perguntou se o padre celebra a Santa Missa em estado de pecado mortal, a missa, o que acontece? Acontece a missa, né? Acontece, na verdade, um sacrilégio da parte do padre se comungar, como que comunga em estado de pecado mortal. Nós não temos como saber se o padre tem pecado mortal, então, basicamente, para nós nunca saberemos o que está acontecendo com ele. Nós podemos saber se a missa cumpriu o preceito ou não, se o padre não comungar. Aí sim, mas a transubstanciação, enfim, ela acontece ali, de fato. Né? Acontece um milagre, acontece tudo. Só que não se cumpre o preceito porque está incompleto o sacrifício, digamos assim, tá? Mas isso é um defeito de forma, percebe? Não é um defeito do celebrante em si. Então, quando há um defeito de forma, você pode ter ali um sacramento inválido, ou celebrado invalidamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como a própria igreja diz, quem ministra o sacramento efetivamente é Cristo. O sacerdote é o canal, é quem dispensa, é o meio. Lembra lá no início que a gente falou da ponte? Então é o sacerdote que faz essa ponte entre a graça que é dispensada de Deus, por Deus, né, até chegar ali. Tá? Então, se o sacerdote, se eu vou me confessar com o sacerdote tem pecado mortal, não interessa. Se o sacerdote batizou meu filho em pecado mortal, não interessa, batizou, está batizado, né? Então, não, o sacramento, como diz ali, os frutos do sacramento não dependem, efetivamente, da ação de quem ministra ou recebe, né? Tá? Então, precisamos compreender essa realidade que o sacramento independe da fé da pessoa, basicamente. Assim. É diferente de um sacramental. Quando o padre faz uma bênção invocativa, ele é a fé do padre e a sua fé. Agora, quando é o sacramento ele é válido por ele próprio, que é o ex opere operato, certo? Deixa eu ver mais o que eu separei aqui. E aqui, para finalizar, né, existem alguns sacramentos que imprimem caráter, né, por isso que eles são irrepetíveis. Que sacramentos são esses? O sacramento do batismo, né, o sacramento do crisma e o sacramento da ordem. Tá? Então, um sacerdote é sacerdote para sempre, um batizado é batizado para sempre, um crismado é crismado para sempre. Tá? Por quê? Porque esse sacramento imprimiu um selo indelével. Qual que é o selo indelével do batismo? Ser filho de Deus. Qual que é o selo indelével do sacerdote? É ser sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E qual que é o sacramento do crisma? É ter a vida em Cristo, né? Ser alguém que é chamado, né, a evangelizar, alguém que confirmou a sua fé. Então tem o dever de manifestá-la, de propagá-la e de defendê-la publicamente, oportuna e inoportunamente.
Julinha, pessoal, acho que da parte assim de mais objetiva seria isso. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa que o pessoal gostaria de perguntar, se ficou claro. Fiquem à vontade. Estou aqui para responder perguntas também. Eu tenho uma dúvida em questão que falasse da validade da missa. O sacerdote ele precisa comungar nas duas espécies para que seja completo o sacrifício? Isso. Comunga nas duas espécies. É o único que comunga nas duas espécies. Nós só comungamos em duas espécies num momento específico, que é na nossa primeira comunhão. O resto aí, quando o pessoal faz essas comunhões em duas espécies, aí levantem as sobrancelhas, porque tem alguma coisa errada por aí. Eu queria perguntar assim, que eu escutei falar sobre o batismo. Uma pessoa que se batiza, tipo, com 50 anos, é, ele não tem que se confessar? Não. Isso inclusive me veio a oportunidade de falar uma coisa que eu esqueci. Muito obrigado pela pergunta. O sacramento do batismo, ele é a porta de entrada, tá? Para todos os outros sacramentos. Uma pessoa que não é batizada, ela não pode receber nenhum sacramento, tá? Então, uma pessoa que não é batizada, ela não pode se confessar. Ah, ela pode procurar o padre para conversar? Pode, tá? Mas vai ser uma conversa, o que a gente chama de aconselhamento, direção espiritual, não um sacramento. O sacramento só pode ser recebido depois que se é batizado. Ah, mas a pessoa com 50 anos, ela foi batizada com 15 anos na igreja evangélica. Ela é batizada, ela não pode ser batizada novamente, a não ser que aquela igreja evangélica não cumpra alguns dos aspectos da forma que se batiza, ou seja, que se use a água e que se batize em nome da Santíssima Trindade com a intenção da remissão dos pecados, certo? Então, há algumas igrejas evangélicas que a igreja, quando a pessoa passa por uma conversão, a pessoa vai chegar assim, vai passar por uma conversa com o bispo, e o bispo vai ver, ó, eu tenho dúvidas se o teu batismo foi válido. Então, ele batiza o católico sob condição. O que é batizar sob condição? É dizer, ó, se esta pessoa não foi batizada validamente, eu batizo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em termos gerais, assim, normalmente aqui as igrejas pentecostais do Brasil, a maioria delas, tem o batismo válido, com raríssimas exceções. Exceto, assim, ó, Testemunhas de Jeová não batiza validamente, Mormons, essas igrejas católicas brasileiras, ou igrejas católicas carismáticas, enfim, essas coisas que inventaram aí, não batiza validamente. Mas, não, aí voltando à tua pergunta, quem vai ser, quem vai receber o batismo pela primeira vez, não precisa se confessar. Por quê? Porque o batismo, ele tem duas ações de remissão. Ele limpa a alma da pessoa do pecado original, né? Então a pessoa não é mais uma criatura e passa a ser um filho de Deus, e tem o caráter de remissão dos pecados. Para isso, é necessário que também a pessoa tenha arrependimento, porque o batismo, quando não ministrado para crianças que não têm capacidade de pensar, que não têm pecados, ele exige de quem vai ser batizado, ou que a gente chama de neófito, exige dessa pessoa arrependimento dos pecados. Né? Então, se a pessoa não tem arrependimento dos pecados, de alguma forma, esse batismo vai ter algum defeito ali. Não estou dizendo que vai ser inválido, né? Porque feito da forma correta, o batismo vai. Mas o efeito dele é que nem aquilo que a gente conversava, né? Da abertura e da eficácia do sacramento, né? Que depende da, da disposição daquele que recebe. Mas, tendo a intenção tendo se arrependido dos pecados, e normalmente quem vai se batizar depois de uma certa idade, não precisa de muita explicação disso, porque tomou uma consciência, né? Passa por uma conversão. E quem passa por um processo de conversão, automaticamente se arrepende dos seus pecados. Então, recebendo o batismo mais velho, não precisa confessar, porque a partir dali os pecados foram perdoados. Então, todos os pecados que necessitam de confissão são aqueles que foram cometidos depois que se recebeu o batismo. Muito obrigada. Ficou claro.
Alan, muito bom. Ah, ele Ó, tem uma pergunta. Isso é bom. deixa eu ver aqui. Eita, tem vários chats aqui, eu não tinha visto. Aqui, tá. Batismo em casa é válido também por leigos? Só em exceção, tá? Só em exceção, em caráter de exceção. Por exemplo, uma criança nasceu em casa e ela corre risco de morte. Tá? Ela é batizada validamente ali por um padrinho, por alguém que asperge ou joga água na cabeça. Eu sempre esqueço. É infusão, quando infunde água na cabeça da criança e batiza em nome da Santíssima Trindade. Ele é válido e depois precisa ser levado, né? Caso a criança sobreviva, você leva à igreja para que se faça todo o rito de exorcismo, todas as outras questões, mas o batismo já está feito, tá? Mas é só por uma confirmação. Existem outros tipos de batismo, que é o que a gente chama de batismo de desejo e o batismo de sangue, né? O que é isso? Quando, digamos que um cara era um pagão, ele está numa guerra, e aí ele se converte no meio dessa guerra. Tá? E aí não tem quem batize ele, e ele acaba levando um tiro. Aí vai inevitavelmente morrer. Ele quer ser batizado, ele apenas não tem quem batize, porque uma pessoa não pode se auto-batizar. Né? Então, pelo desejo daquela pessoa batizar, ela pode ser considerada batizada. Da mesma forma que uma pessoa se converte no Estado Islâmico lá. O cara é do Estado Islâmico, achou uma Bíblia no chão, começou a ler aquela Bíblia escondido, aí decidiu ser católico e comunica isso ao chefe do califado lá, e o cara não aceita e degola ele. Ele é um mártir, ele morreu pela fé. Né? Ele morreu sem negar a Cristo. Então, pelo martírio, a pessoa é batizada pelo sangue. Tem essas formas também de batismo. Mas o batismo em casa, normalmente, ele não é válido, porque aí em Livramento, isso acontece muito porque aconteceu comigo, tem a pessoa que é batizada na igreja e a pessoa que é batizada em casa lá com um monte de arruda que passa na cabeça da criança e diz que tem um padrinho. Esse batismo não é válido. É porque muito provavelmente não é batizado nem em nome de nada, né? Então, para o batismo ser efetivamente válido em casa, é necessário que você tenha esses dois, a matéria, né, e a forma. Matéria, água; forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou eu de novo, porque me surgiu uma questão. Interfere na validade justamente quando não há perigo de morte ou só torna ilícito esse ministério do sacramento? Ilícito. Ilícito. A validade dele, para que um batismo, para que um sacramento seja válido, ele necessita de matéria e forma. Vou te dar um exemplo maior. Por exemplo, olha só. Um matrimônio. Quem celebra o matrimônio? São os cônjuges. Então, quando um casal protestante que não foi batizada, que não são batizados na Igreja Católica, tá? Esses dois que não são batizados na Igreja Católica, eles não estão sujeitos à lei canônica, compreende? Então, o Código de Direito Canônico para eles não vale nada. E para a Igreja também não vai exigir deles, porque eles não são batizados fiéis católicos. E eles se casam, tá? Se casam lá na Igreja Protestante, tá? E eles têm a matéria e a forma correta do matrimônio, que desejam ser fiéis até que a morte separe e desejam ser abertos à vida, tá? Eles se casam, tá? Então, a graça sacramental recai sobre eles. E, Alan, se eles se converterem ao catolicismo, o que acontece? Eles precisam se casar canonicamente, como a igreja exige? Não. Né? Justamente porque o sacramento já existiu ali. O que eles vão é comunicar ao padre, que já são casados, que eram batizados protestantes, e que se converteram juntos. Então, o sacramento deles foi válido.
Então, é claro, toda a questão de validade e invalidade, né, de licitude e ilicitude de um sacramento precisa ser averiguada no Código de Direito Canônico. Eu não sou especialista em Código de Direito Canônico, então, por exemplo, tem coisas que vocês podem me perguntar que eu vou chegar e vou dizer assim, bah, isso aí necessita de um aprofundamento ali no Código de Direito Canônico, Código de Direito Canônico, assim como qualquer livro de direito penal, ele também cabe interpretações, né? Tanto que se a gente pega as notas de rodapé, eu tenho um Código de Direito Canônico da... Qual que é a minha edição? Nem sei cadê. Cadê? É da Loyola. Ele é latim e português. Eles têm notas de alguns canonistas, mas não são notas oficiais da igreja, aquelas notas de rodapé. São notas de especialistas em direito canônico que trazem uma interpretação daquela lei, né? Ou, se não é de um canonista, é daquilo que a conferência episcopal, porque tem coisas do Código de Direito Canônico que são digamos assim, de salvaguarda das conferências episcopais fazer as anotações e apontamentos ali a respeito de um cânone. Tem mais alguma pergunta aí, Julia? Eu acho que chegou uma mensagem aqui, não sei. Eu também sou meio burro para... No chat aqui o Frederic mandou, que era sobre a do batismo, a pergunta de antes. Então não é necessária a condição de exceção para a validade do batismo em casa? Para validade, não. Para licitude, sim. Né? Porque se a pessoa... Tá, deixa eu até ver se eu pego aqui o Código de Direito Canônico. E a gente já mata isso junto. Tá aqui. E vamos de santificar, sacramento, que não recebeu o batismo, pode ser dignamente válido. Isso. O sacramento, ó, a gente caiu na parte certa ainda, hein? Vamos de santificar a igreja, parará. Da celebração do batismo. A celebração do batismo deve ser preparada assim: o adulto parará para os pais da criança batizada, que vão assinar o que se prescreve nos cânones acerca de batismos adultos, aplica-se. A água deve ser utilizada na administração do batismo, exceto em caso de necessidade, deve ser benzida segundo as prescrições dos livros litúrgicos. O batismo seja conferido por imersão ou por infusão, observando-se as prescrições das conferências dos bispos. Embora o batismo possa ser celebrado em qualquer dia, recomenda-se que ordinariamente seja celebrado no domingo, ou se possível no dia de Páscoa. Em caso de necessidade, o lugar próprio para o batismo é a igreja ou oratório. Tenha-se como regra geral que o adulto seja batizado na própria igreja paroquial e a criança na igreja paroquial dos pais, salvo se justa causa aconselhar outra coisa. Toda igreja paroquial tem a pia o batizado não puder ser levado grave incômodo paroquial ou igreja oratória mencionado no cânone. O batismo pode ser e deve ser conferido em outra igreja ou oratório mais perto ou mesmo em outro lugar. Exceto em caso de necessidade, o batismo não seja conferido em casas, exceto em caso de necessidade, o batismo não seja conferido em casas particulares, salvo permissão do ordinário local por grave causa, tá? Exceto em caso de necessidade ou por outra razão pastoral, o que imponha não se celebra o batismo em hospitais, salvo determinação contrária do bispo diocesano. A gente percebe que também não diz no Código de Direito Canônico o que acontece. Né? Então, possivelmente, a gente está falando aqui de uma ilicitude, de não ser válido. Porque a validade do batismo, a validade do sacramento, exige matéria e forma. Então, se não há grave causa, o batismo ele foi celebrado invalidamente. Tá? Desculpa, ilicitamente. Agora, o sacramento em si, se teve matéria e forma, efetivamente é válido. Acredito que isso fica meio claro aqui por conta dos cânones de direito canônico. Se vocês quiserem pesquisar depois desses cânones que eu li, são 857 a 860 do Código de Direito Canônico. Eu acho que talvez ele estivesse perguntando... não, ele botou que entendeu, mas eu pensei que talvez ele estivesse falando no momento do batismo que o padre fala sobre condição, se tem dúvida. Que quando batiza sobre condição, se a pessoa já foi batizada em casa antes por essa cultura, assim, do... Pode ser um batismo sob condição. Pode ser. Eu acho que ele falou justamente o que o Alan respondeu da primeira vez, que tá. não havendo perigo de morte, é caso de exceção que ele usou, né? Acho que condição de exceção, acho que seria isso.
Não, Mas tá acho bem. que ficou claro daí. Mas a gente percebe como essa questão do sacramento nisso aqui, por exemplo, necessitaria efetivamente de alguém que é especialista em direito canônico, né? Na minha visão, e aqui, repito, é minha visão, não é a visão da igreja, tá? Eu estou vendo como algo que é ilícito, não inválido, porque para a validade do sacramento exige matéria e forma. E tendo água e intenção de batizar, né? E a forma do batismo, ele é válido. Olha só, confissão também é a mesma coisa, tá, Thaís? Matéria e forma. Tá? Qual é a matéria da confissão? Ela exige do fiel a matéria. Qual que é a matéria do fiel? Arrependimento, vontade de reparar os seus pecados, né? Desejo de reparar os seus pecados, propósito de não voltar a pecar, arrependimento, reparação, propósito de não pecar, e confissão de todos os pecados mortais cometidos. São as matérias por parte do fiel. Forma. O que se exige do padre? Não é exigido do padre que ele esteja de estola, não é exigido do padre que ele esteja no confessionário, não é exigido do padre que ele te dê uma penitência, embora seja bom, e não é exigido do padre que ele te exorte. Tá? O que é exigido do padre? Fórmula de absolvição. Tá? Fórmula de absolvição. Deixa eu até procurar aqui a fórmula certinha, porque se o padre não dá a fórmula de absolvição, a gente tem o dever e o direito de perguntar por que ele não fez, não deu a absolvição de maneira correta. Deixa eu só pegar aqui a fórmula, porque eu não lembro. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe o ideal dele que ele saiba essa fórmula de cor. O padre que não sabe isso aí é relaxado. E a gente sabe que tem muito padre relaxado. Mas se o padre fala, eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a confissão aconteceu, o sacramento foi ministrado. Beleza. Eu concordo em gênero, número e grau contigo, de que temos sacerdotes hoje que são muito relapsos, que não têm zelo, muitas vezes colocam o fiel numa situação de realmente constrangimento, que seria evitável, né? Tem vezes que é inevitável, né? Eu, por exemplo, me confessei na rua esses dias com o padre, porque eu tinha que viajar no outro dia, eu não queria viajar em estado de pecado mortal. Me confessei na porta de uma casa. Beleza? É uma exceção. O ideal é que seja um local silencioso para não correr o risco da violação do segredo de confissão. Tá? Mas para que a confissão seja válida, exige todas essas questões que eu te falei. Tu perguntou também das pessoas que não têm acesso. Aí a gente chega num ponto que é moral, né? Que aí, para que uma pessoa faça uma boa confissão, ela precisa saber pelo menos os pecados mortais que comete. Uma pessoa que vai para a confissão, ela sabe quais são os pecados mortais que cometeu, pelo menos para ter ido ali, acredito que ela sabe, pelo menos alguns. Né? Então, se uma pessoa é completamente ignorante, ela acha que pecado mortal é só não matar, não roubar, não furtar, porque ignorância, por ser uma pessoa ignorante, não ter efetivamente acesso, como tu falou, ou seja, ela está em ignorância involuntária ou ignorância invencível, porque não tem acesso, o que não isso na verdade é mais relaxamento de algumas pessoas. Para que um pecado seja mortal, exige da pessoa consentimento do ato que comete. Entende? Então, tipo, a pessoa não sabe que ter uma relação sexual antes do casamento é pecado, porque todo mundo faz e ela vive nesse meio e ela não tem a intenção de pecar. Digamos assim, ela está seguindo uma onda por desconhecimento. Ela não tem como ser culpada de algo que ela não fez. Então, quando ela vai se confessar e não mostra isso para o padre, é desleixo do padre, que não pergunta, não indaga, né, e não ensina, e não catequiza, porque é dever do padre catequizar, e também ignorância da pessoa. Né? Então, tudo tudo é levado em conta. O que torna uma confissão inválida aí nesse caso, por exemplo? É se o penitente, ele, por conscientemente,
sabe que cometeu um pecado mortal, e por vergonha ele omite esse pecado, porque aí tu quebra uma parte da matéria da confissão, que é a confissão dos pecados. Por exemplo, por que um casal de segunda união, né, que não está em um matrimônio lícito, não pode confessar, por exemplo? Não pode confessar, não pode comungar. Porque a confissão não seria válida. Não é que ele seja impedido de estar ali conversando com o padre. É que o padre não pode dar uma absolvição de um pecado que a pessoa não se arrepende. Então, se não há arrependimento do pecado, não há uma quebra de matéria, né, da confissão. Então, aquela pessoa. Agora, tudo tem que ser levado em conta nessa questão da consciência, da ignorância. Por quê? Porque Deus é justo, né? Inclusive na maneira que dispensa suas graças. Então, se trata efetivamente de uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento nenhum, então, o cara vive numa família totalmente católica de BGE, que nunca, um jovem ali de 13, 14 anos, que o pai de tarde, no domingo de tarde está na missa e de noite está no centro espírita. Isso aí é a realidade de inúmeros brasileiros hoje, né? Aquela pessoa não tem como ser culpada, né, daquilo que cometeu, porque não sabe, não tem noção da culpa, não sabe do que está fazendo. Agora, se a pessoa sabe que é pecado, comete um pecado, enfim, aí ela comete um pecado mortal, e aí exige-se dela a confissão auricular dos pecados. O Rodrigo falou aqui, por essa questão de confessar em locais menos privados, que eu faço o exame de consciência em casa e levo os pecados anotados. Correto, só que tem que ser sempre levado em conta que tu tem que falar os pecados. Né? O padre não é só entregar os pecados anotados. A gente precisa falar, mesmo que seja baixinho no ouvido do padre, lendo ali os pecados, para a gente não ficar pensando em anotar e falar baixinho. E o Frederico perguntou, tenho temos a seguinte dúvida, quais os prejuízos, caso haja, para as almas que não recebem o sacramento da unção dos enfermos? Quando se recebe a unção dos enfermos, muitas vezes, se tudo feito corretinho, né, a gente pode, inclusive, lucrar... Tu pediu alguma coisa, Tis? Pelo visto pediu. Enfim, a gente pode lucrar indulgências plenárias, tá? Então, a unção dos enfermos, ela é muito especial. Por quê? Porque normalmente quando o padre vai dar unção dos enfermos, ele também dá confissão. Né? Então, é uma segurança que a pessoa tem, basicamente, né? É muito difícil que uma pessoa no leito de morte vá cometer um pecado mortal. Então, é quase que uma segurança ali para ver como... Claro, necessita-se, não é tipo assim, eu vou pecar a vida toda no meu leito de morte, vou pedir unção dos enfermos e tô com passagem garantida pro céu. Não. É aquilo que a gente falou. Exige do penitente o desejo de não mais pecar, o arrependimento sincero de seus pecados, etc. Então, não sei te dizer se há um prejuízo, assim, não recebeu os enfermos, não vai ter isso aqui. Mas é uma possibilidade de que hajam alguns prejuízos espirituais, como possivelmente não lucrar uma indulgência plenária no leito de morte. Em Alan, em relação só para o mesmo tema, nesse caso, se a pessoa deseja receber o sacramento, ela teria o sacramento por intenção, no caso da unção dos enfermos também, como no batismo, ou não? Agora, tu me fez uma pergunta difícil. Porque a unção dos enfermos, ela é dada com óleos, né? Uma pessoa recebe o óleo. É passado óleo nas mãos, enfim. Porque Mas... até durante a pandemia, o Papa, ele falou alguma coisa sobre a morte, né, que os sacerdotes estavam sendo proibidos de entrar nas UTIs para dar os sacramentos finais. Sim. Então, nesse sentido... Não, a intenção, ela sempre... ela sempre transcende, né? Porque é aquilo que a gente fala, Deus... Existe um ponto fundamental que eu não falei e deveria ter falado. Jesus ele institui os sacramentos para nossa salvação, mas ele não precisa do sacramento para nos salvar. Entendeu? Então, nesses casos extremos em que se exige unicamente a intenção da pessoa, é claro que a intenção vai transcender. A gente não pode, aquilo, a gente não pode, a gente tem que seguir a lei, a gente tem que buscar a lei, ensinar a doutrina, mas não aprisionar Deus na frieza da lei. Isso é o que os fariseus faziam, né? Então, nesse sentido, é claro,
a reta intenção, não é tipo assim, tô com preguiça de confessar e eu tô com vontade de me confessar, mas tô com preguiça. Não, isso aí, entendeu? É aquilo que a gente fala. Cada caso é um caso e Deus conhece as nossas intenções, né? Então, se a minha intenção é reta, se eu realmente quero receber os homens enfermos, mas o padre caiu da moto, quebrou o joelho e aí eu morri 15 minutos depois. Pô, eu tava esperando o padre, entendeu? Então, Deus não é injusto a ponto de não nos conceder o sacramento que nós temos o desejo de receber. É que nem o cara que falta a missa no domingo. O cara tá indo pra missa e aí o ônibus dele tombou e ao invés de ir pra missa ele foi pra UTI. Ele pecou? Obviamente que não, porque ele tinha a intenção de ir pra missa. Uma força, uma ação extra que excede a vontade da pessoa fez com que ela não fosse a missa. Então, tudo que envolve um sacramento também exige a intenção. É claro que tem aquilo que a gente falou do sacramento ser ex opere operato, né, de que o sacramento ele age em si. Só que o sacramento ele é uma graça de Deus. Então Deus pode derramar essa graça invisível mesmo sem o sinal visível. Queria saber se uma pessoa que está esperando a nulidade no matrimônio pode confessar e comungar. Vamos e se uma criança... outra pergunta também. Posso responder primeiro essa e depois você me faz a segunda? Sim, claro. Tá. Sobre a nulidade, porque essa é uma pergunta muito boa mesmo, de verdade. A pessoa que está esperando a nulidade, enquanto a igreja não declara a nulidade, ela é casada. Tá? Então, se você espera a nulidade e quer comungar, você precisa viver a castidade de solteiro. Esse é um ponto essencial. Mas eu moro junto já com o meu cônjuge. Beleza, vivam como irmãos. Mas é difícil. A cruz é para todos nós. Né? Assim como tem pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo e passam a vida toda sem ter uma relação sexual, um ato afetivo, né? Por amor a Cristo, pessoas que também vivem ali na questão da espera da unidade matrimonial, podem abraçar essa cruz. Né? É o chamado do católico. É difícil? Pô, não consigo nem mensurar o quanto. Mas aí é aquela questão, o meu amor a Cristo é maior que o meu amor ao meu cônjuge. E isso tem que ser em tudo. Meu amor a Cristo é maior que o meu amor pela minha filha. Meu amor a Cristo é maior que o meu amor pelo meu esposo, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu papagaio, pelo meu, sei lá, sabe? E para todos nós, né, e assim quando eu falo, eu sempre faço questão, cada um tem uma cruz diferente, né? Às vezes a gente, mas é tão difícil porque o fulano tem uma dor. Nenhuma dor é maior que a outra, porque cada um vive a sua dor, né? Sabe a dor, sabe onde é que o calo aperta. Então, essa questão da nulidade, ela é muito complexa, muito dolorida, é um processo lento, é um processo que exige muito. Então, é aquela questão, você pode se abster de receber a comunhão, né, durante esse tempo, você pode, Alan, eu não pretendo viver como irmão com meu marido enquanto espera a nulidade, o que eu faço? Você pode fazer aconselhamento com o sacerdote, tá? Você pode fazer aconselhamento, mas receber o sacramento em si não, porque falta o propósito de não pecar. Acho que ficou respondida essa primeira parte? Sim. Então, mesmo estando divorciado, não morando mais junto, esperando a nulidade, não pode confessar. Se você vive com outra pessoa. Por exemplo, meu marido me traiu e eu descobri que essas traições vêm de antes mesmo do matrimônio. Caso clássico de nulidade. Tá? Estou esperando a nulidade. O que eu faço nesse tempo? Eu não posso viver uma segunda união. Porque enquanto não tem essa nulidade sacramentada, declarada pela igreja, você é casada diante de Deus. Sendo casada diante de Deus, toda e qualquer relação que você vai ter com outra pessoa é adultério. E é por isso que a pessoa não comunga, porque comete o pecado do adultério. Entendeu? Entendi. Então, se você vive a castidade de solteira, esperando a nulidade, você pode confessar, você pode comungar e viver uma vida. Caso você não viva essa castidade solteira, aí é questão de você se abster da comunhão, continuar indo na igreja, continuar indo na missa, procurar a pastoral da segunda união,
conversar seguidamente com o padre, expor sua situação, pedir auxílio, pedir oração dos irmãos, viver em comunidade. Por quê? Porque a igreja necessita que você esteja lá e você necessita que estar na igreja, né? Mas é aquilo que eu falava. Às vezes é muito mais uma questão de conversa entre você e o seu novo cônjuge, não sei se é a tua realidade, estou só falando por cima, assim, por você, porque foi tu que me fez a pergunta. Então, exige muita fé e muita confiança em Deus, essa situação. Porque depois que passa todo esse processo da nulidade, se consegue a nulidade, se casa de novo, parece que valeu muito mais a pena ter feito esse esforço. Porque senão seria algo tipo, só fui ali e consegui a declaração de nulidade e tal. Tá. Qualquer outra pergunta? A partir de que idade é aconselhável uma criança confessar? A partir dos 7 anos ela já pode confessar, tá? Que é o que a gente chama de idade da razão. É quando uma criança ela já consegue ter noção do que é um pecado. Claro que isso depende também da criação. Se uma criança com 7 anos não sabe que um pecado é uma ofensa a Deus, não tem por que ela confessar, porque, né, ela não tem noção disso porque o pai ou a mãe não ensinaram. Agora, se é ensinado desde sempre o que é amar a Jesus, o que é, por exemplo, sempre pedagogicamente falando, você desobedece o papai, mas tem o papai do papai, que é o papai do céu. Se você desobedece o papai do céu, você precisa refazer a sua... Bom, é questão de pedagogia, como é que vai explicar pro filho, né? Isso aí eu tô aprendendo ainda, porque a minha filha